dia, amados irmãos. Saúdo também aqueles que estão nos assistindo pela internet. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em João 18, de 12 a 27, é o texto que servirá de base para retomarmos as nossas aulas a respeito do Evangelho de João. João 18, de 12 a 27. Eu vou fazer a leitura do texto e assim nos diz a palavra do Senhor. Estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel, por isso os irmãos vão notar um pouco de diferença com a dos irmãos, tá? Então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali aquentando-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo cantou o galo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, clamamos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, abrindo, Senhor, os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, trazendo, Senhor, luz à nossa mente e comunicando, Senhor, as verdades que o Senhor deseja a respeito da Tua palavra, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Conforme o título colocado ali no Data Show revela, nós temos então dois assuntos, que ainda que paralelos, eles são independentes entre si. E também nós percebemos a partir da leitura do texto, que João, ao contrário dos outros evangelistas que narram esse texto, ele fala um pouco a respeito do interrogatório de Jesus, ele fala de Pedro, volta para o interrogatório de Jesus e encerra com Pedro. E nós vamos fazer a análise pelo assunto e não pela ordem cronológica. Então, primeiro nós vamos falar sobre o julgamento religioso de Jesus, usando então os versículos 12 a 14 e depois 19 a 24. Esse tema que nós estamos estudando essa manhã, ele está registrado em todos os evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente nos capítulos 26 de Mateus, 14 de Marcos e 22 de Lucas, eles tratam tanto do julgamento religioso de Jesus, quanto da negação de Pedro. Porém, João é o único que dá o enfoque, ele destaca este interrogatório preliminar,
de Jesus perante Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles se concentram no julgamento de Jesus perante o Sinédrio, que era o órgão judicial dos judeus, que é presidido então por Caifás, que é o sumo sacerdote. E nós vamos, para entender então todo o julgamento religioso, nós vamos nos socorrer bastante de Mateus, Marcos e Lucas, para nós termos uma ideia geral do que aconteceu naquela ocasião. O contexto aqui, vou relembrar, porque a última aula foi antes das nossas férias, né? Nós estamos na quinta-feira à noite, talvez madrugada de sexta e manhã de sexta-feira, né? Naquela quinta-feira Jesus tinha lavado os pés dos discípulos ali naquela reunião no cenáculo, ele havia celebrado a ceia, ele havia indicado quem seria o traidor, e João 13:30 diz que assim que ele indica que Judas seria o traidor, que Judas se retira, e era noite. Então era uma reunião que começou à tarde, entrou na noite, ele sai então dali, depois que Jesus dá mais uma série de ensinamentos a respeito da vinda do Espírito Santo, do Consolador, ora pelos seus discípulos e ora por nós que ainda viríamos a crer em Cristo. Ele sai para o Getsêmani e ali ele está orando, e os seus discípulos então são acometidos de muito sono, o que indica que então eles já estão noite adentro e talvez até madrugada da sexta-feira, e ali então ele é preso, ou melhor, ele se deixa prender. E além disso é muito importante nós lembrarmos que estamos na véspera da Páscoa, tá? E por que isso é importante? Porque duas coisas vão acontecer exatamente por ser véspera da Páscoa. Primeiro, vai ser destacado a ilegalidade do procedimento judicial contra Jesus, porque segundo a lei judaica, na Páscoa não se julgava, não se condenava e não se executava ninguém, mas Jesus foi julgado, condenado e executado durante a Páscoa. E é exatamente em virtude deles estarem na Páscoa que, a partir de Pilatos, né, da ideia de Pilatos, eles vão então usar o que é o chamado privilégio pascal, ou abolitio na legislação romana, que era aquela ato de soltar um criminoso e manter o outro. Então eles vão soltar Barrabás, criminoso confesso, criminoso perigoso, e vão manter Jesus preso para então condená-lo e matá-lo. E eu coloco aqui, entre aspas, julgamento, porque na verdade não se tratou de um julgamento, tratou-se de um grande teatro em que o que eles queriam fazer já estava definido muito antes. Eles apenas estavam buscando a ocasião e a desculpa para levar a cabo. E esse julgamento, entre aspas, ele foi um julgamento duplo, tá? E hoje nós vamos ver apenas a parte do julgamento religioso, tá? Que foi composto de um interrogatório perante Anás, nós vamos ver com detalhes, depois um julgamento ou um procedimento perante o Sinédrio, presidido então por Caifás, o sumo sacerdote, que foi com base na lei judaica. Então a investigação que se tem aqui não é tão somente ou especificamente da existência de um crime, mas na verdade eles buscavam a existência de algum pecado, e apesar, né, isso é muito importante, que na lei judaica, em que as leis religiosas, civis e penais são todas unificadas ou misturadas, quase tudo que era crime era pecado, ou todo pecado era crime. Mas ou então a ideia aqui é que eles estavam usando para julgar Jesus a lei judaica, que era composta da Torá, que nós conhecemos, né, os mandamentos de Moisés, mas também de uma série de outras legislações que surgiram depois. Era usada então também a mitzvot, que são 613 mandamentos supostamente originados da Torá, mas que muitos deles nem guardavam relação com a lei de Moisés. Era utilizado a halaká, que era a lei oral dos judeus, e era utilizado também os mandamentos rabínicos. E a acusação então, perante esse tribunal religioso, e é o que nós vamos estudar hoje pela manhã, é que Jesus havia feito uma ameaça
punível, né, que eles estavam buscando punir, e ele havia blasfemado. Nós vamos ver com detalhes à medida que olhamos o texto. E o segundo julgamento, ou um segundo momento, é o julgamento civil, tá? Que começa então no versículo 28 do capítulo 18 que nós lemos hoje, e vai até 19 e 16, é o assunto da próxima aula, e vou tentar menos possível tocar nesse assunto. Apenas destacar, ele é feito perante Pilatos. A base então é a legislação romana, eles vão buscar se Jesus cometeu um crime diante da lei romana, e a acusação que vai pesar contra Jesus ali é a insurreição, que Jesus então ele está se insubmetendo, não se submetendo à lei romana, ao se declarar rei, e então ele vai ser julgado como se ele fosse rei. É por isso que então, como blasfêmia ou como ofensa, é colocada uma coroa de espinho em Jesus, o rei, e sobre a sua cruz é colocada a inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então o julgamento de Jesus ele é duplo: religioso, que nós vamos ver hoje, e civil, que nós vamos ver na próxima aula. Entrando então no nosso texto, Romanos 18:12, nós vemos logo no início quem são os agentes da prisão de Cristo. São romanos e judeus. Nos diz o texto que estava ali o tribuno, ou na versão revista atualizada que a maioria dos irmãos utiliza, o comandante. A palavra no original é quiliarca, quilo de 1000, arca de superior. Era então um homem, um chefe militar, que tinha sob seu domínio uma um grupo de 1000 homens, né? A legião são 6 grupos de 1000. Então ele tinha sob seu comando 1000 homens, e não significa que os 1000 estivessem ali fazendo a prisão de Jesus, mas é ali então o tribuno, tá? O comandante, o quiliarca, um chefe de alta patente do exército romano, e ele está ali com a sua escolta. A palavra na minha versão é corte, que é a mais próxima da palavra grega, que significa um grupo de 600 homens, também não significa que eles tivessem os 600 ali. E estavam também, e aqui são os policiais, né, judeus, os servos dos judeus, ou guarda dos judeus, conforme a versão, que era a polícia do templo, que não tinha a função de prender criminosos, mas sim de manter a ordem no templo, nas reuniões e nas celebrações. Os sacerdotes e fariseus, nos diz o versículo 3, que estavam também acompanhando, e ali então ele é preso oficialmente. Tá? O fato dele sair ali manietado, conforme a versão revista atualizada, ou com as mãos amarradas, significava que ele foi formalmente acusado e formalmente preso. Dali então, eles vão para dar início então, Jesus é levado do jardim para o local onde vai ser feito este julgamento. E o local, algumas versões usam a expressão casa do sumo sacerdote, outras usam, como a versão de vocês, a expressão pátio do sumo sacerdote. João fala da sala do sumo sacerdote, depois ele fala da casa de Caifás, mas na verdade a grande probabilidade é que se tratava de um palácio, porque o sumo sacerdote morava num palácio. E nós vamos ver que naquele momento, e já há um bom tempo, havia 2 pessoas que tinham a honra de sumo sacerdote. Tanto Anás, que não era mais sumo sacerdote, como Caifás, o seu genro, que era o sumo sacerdote. Ambos moravam em palácios, e talvez, e há quem diga, talvez fossem até alas distintas de um mesmo palácio. Tá? Mas então o julgamento não é feito em um lugar oficial, num tribunal, mas é ali na casa, no palácio, na sala do sumo sacerdote. E ele então primeiro é feito um interrogatório preliminar perante Anás, que somente João relata, tá? E Anás, ele tinha sido sumo sacerdote do ano 6 ao ano 15
depois de Cristo, ou seja, a juventude de Cristo foi marcada ali pela, Anás era o sumo sacerdote, mas no ano 15 ele tinha sido deposto, mas mesmo assim ele era e continuou sendo chamado de sumo sacerdote e recebia todos os privilégios e honras como se ele fosse o sumo sacerdote. Naquele momento, e grandemente influenciado pela politização da religião, o cargo de sumo sacerdote havia perdido aquele aspecto de representação de Deus perante o povo e do povo perante Deus, e havia se tornado quase que uma representação, ainda que o aspecto religioso continuasse, mas ele tinha se tornado um cargo de uso de dominação do governo romano sobre os judeus, e ele era alterado, apesar de originalmente o sumo sacerdote ser um cargo vitalício, a cada novo governador da Judeia que era nomeado, ele então depunha o sumo sacerdote que não lhe agradava, com o qual ele não tinha conluio político, e ele nomeava um novo sumo sacerdote. Tanto é que usa a expressão, no nosso texto, versículo 13, que Caifás era o sumo sacerdote daquele ano, porque havia uma grande alteração. E Anás, ele era um manda-chuva, tá? Ele era aquele que, apesar de não ser oficialmente o sumo sacerdote, era ele quem um dos autores diz que ele era o espírito governante do Sinédrio. Tanto é que quando o assunto mais polêmico do momento, que é a prisão de Jesus, acontece, ao invés de levarem para Caifás, o sumo sacerdote, aquele que teria oficialmente o poder, a autoridade de presidir o julgamento, eles levam para Anás, o sogro de Caifás. Anás sempre conseguiu manter-se no poder, apesar de deposto, tanto é que ele nomeou como seus sucessores 5 filhos, um genro e um neto, como sumos sacerdotes. E Anás, nos diz um dos comentaristas, baseado em Flávio Joséfo, que ele era muito orgulhoso, extremamente ambicioso, fabulosamente rico, e que a sua fonte de riqueza era provavelmente a venda de animais para o sacrifício no templo, venda essa denunciada por Jesus, e começa aqui fechar um pouco, começa as ideias se tornarem mais reais ou mais sólidas a respeito do motivo real da crucificação de Cristo. Depois então, ele é levado perante o Sinédrio, relatado pelos demais evangelistas, e esse sim, presidido por Caifás. O Sinédrio era composto de 71 pessoas, o sumo sacerdote que presidia, e mais 70 membros, que eram então escribas, sacerdotes, anciãos, que compunham então um tribunal que não era apenas judicial, mas eles também faziam a legislação dos judeus. E então, perante o Sinédrio, existem 2 sessões. Logo que Jesus sai da casa de Anás, ele é levado perante o Sinédrio, tá? E ali ele é interrogado, são ouvidas testemunhas, e acontece a primeira fase. Depois passa-se um tempo, que nós não sabemos quanto, mas aí na manhã seguinte, bem de manhã, eles se reúnem novamente e decidem então levar Jesus Cristo perante Pilatos para ser deliberada a morte de Cristo. E nos diz o texto, e aqui nós começamos a entender por que eu coloquei, e todos os demais autores colocam, julgamento, entre aspas, nós começamos no versículo 14 a ver sobre a premeditação deste momento. Primeiramente de Caifás, o supremo juiz, o sumo sacerdote de Israel. Se nós lermos lá em João 11, 47 e 50, e versículo 53, que é o texto que está destacado ali, vocês vão ver que depois da ressurreição de Lázaro, ou seja, talvez o milagre mais evidente a respeito da divindade de Cristo, daqui revelava que Jesus, que é o Cristo, ele tinha poder sobre a morte. Depois daquele milagre supremo, as multidões começaram a se achegar a Jesus e crer em Jesus. E veja o que acontece, qual que é a reação desses homens que hoje estão julgando Jesus.
Depois disto, depois do milagre da ressurreição de Lázaro, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha a preocupação deles. E virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar. E a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda uma nação. Desde aquele dia, pois, consultava-se para o matarem. E do mesmo modo, todo o sinédrio, Mateus 26, 59 e Marcos 14, 55, diz que todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para dar-lhe a morte. Então este julgamento, na verdade, não é a busca de um crime para uma condenação, mas é a busca de uma desculpa para uma condenação que já havia sido decidida e imposta muito tempo antes. E ele então é feito o interrogatório para Jesus, versículo 19. Anás pergunta para Jesus que queria saber a respeito de seus discípulos e de sua doutrina. Já Caifás, segundo os demais evangelistas, pergunta para Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Tá? Nós vemos aí no versículo 19 a pergunta de Anás, no sentido da doutrina, né? Me diz a respeito da tua doutrina e dos seus seguidores. E Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito do empenho de Caifás para que Jesus respondesse se ele era o Cristo, o Filho de Deus. E apesar de João não relatar, os demais evangelistas falam a respeito das testemunhas deste julgamento. E a primeira coisa que os evangelistas nos dizem que eram falsas testemunhas. Os evangelistas vão relatando, né, o desenrolar do julgamento, e ele acrescenta então que os judeus procuravam testemunhas para matar Jesus, mas diz o texto que apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas, não o achavam, mas por fim chegaram duas falsas testemunhas. E essas duas falsas testemunhas então, elas imputam a Jesus o seguinte crime: eu ouvi, na verdade, ele dizer que ele vai destruir o templo. Esse então foi o crime que as testemunhas, segundo Mateus, Marcos e Lucas, imputaram a Jesus nesse julgamento religioso, que Jesus havia ameaçado que destruiria o templo. E aqui eles estavam fazendo a referência àquele episódio em que Jesus, referindo-se a sua morte e a sua ressurreição, ele fala que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Mas eles tomaram, seja por ignorância, seja por dolo, por maldade, aquilo como literal. Então eles acusaram a Jesus, falaram: olha, ele ameaçou destruir o templo. Esse era o crime que as testemunhas imputavam a Jesus. E nos diz o texto que essas testemunhas, elas eram então incoerentes. E qual o significado aqui? O significado aqui era que aquele testemunho, dessas duas testemunhas, desculpe a repetição, ele não era apto a trazer o efeito que eles queriam, porque se eles queriam matar Jesus, e era isso que eles queriam, mesmo que Jesus fosse réu e culpado do crime de ameaçar o templo, isso não era um crime punível com a morte. Então havia uma incoerência entre aquilo que essas testemunhas estavam dizendo e o resultado que os judeus queriam alcançar, porque o que as testemunhas estavam dizendo em si era uma verdade. Jesus havia dito isso, ainda que em outro conceito, com outra finalidade e com outro significado. Mas o fato é que eram testemunhas falsas, que imputavam a Jesus um crime de muito menos gravidade, se é que Jesus tivesse cometido, mas ele não cometeu este crime, né? E portanto eram incoerentes. Isso está em Marcos 14, 56.
Diante então desse interrogatório de Anás, no sentido de que ele explicasse a respeito da sua doutrina e dos seus discípulos, e de Caifás e do Sinédrio, para que ele dissesse se ele era o Cristo, Jesus então nada responde sobre sua doutrina e seus seguidores. Na verdade, Jesus sabiamente, ele conhecia a intenção daqueles homens, ele até como ser humano que ele era perfeitamente, ele percebia a armação que existia ali, então ele discerniu que qualquer coisa que ele falasse, primeiro, nunca seria usada em seu favor. Poderia ser usado contra ele, mas eles não tinham ali boa vontade, então eles só queriam ouvir a respeito da doutrina para achar alguma coisa em que pudessem condená-lo. E em relação aos seus discípulos, ele sabia que a ideia era descobrir quem eram, para que também fossem punidos ou julgados. Então ele dá a seguinte resposta: olha, tudo que eu falei publicamente. Eu falei lá na sinagoga, onde vocês todos estavam lá. Então, se vocês querem saber a respeito dos meus discípulos, da minha doutrina, pergunte a quem ouviu, que elas vão poder ser testemunhas. Ele foi sábio em não se autocondenar, ou trazer algo que pudesse ser usado como desculpa para sua condenação, e para proteger os seus discípulos. E sobre a sua pessoa, perante Anás, perante Caifás do Sinédrio, ele claramente responde à pergunta do sumo sacerdote, quando ele responde Marcos 14:62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14:62. Então Jesus aqui claramente, explicitamente, ele afirma ser o Cristo. E nós vemos que essa foi uma tática de Jesus durante todo o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério revelando a sua pessoa, ele usa muitas vezes a expressão para se referir ao Salvador na terceira pessoa. Quando ele é perguntado a respeito se ele era o Cristo, ele não assumia, como assumiu aqui claramente, ele desconversava, ele falava a respeito, o que vocês estão achando, o que vocês veem dos meus sinais, e ele vai gradativamente se revelando como o Cristo. Eu já falei, em uma das minhas aulas, Cristo não é sobrenome de Jesus, A palavra Cristo significa o Messias, o ungido, aquele que havia sido prometido. Então Jesus ele começa a revelar-se gradativamente, e à medida que as pessoas vão vendo os seus sinais, o seu testemunho, a sua autoridade, o seu poder, o testemunho que as pessoas dão a respeito dele, os seus milagres, o seu modo de vida, as pessoas vão vendo algo nele, que quando ele chega ao ponto de revelar-se como realmente o Cristo, ele já tem toda uma confiança, todo um testemunho a respeito de si. Seria muito difícil se ele, no primeiro dia, ele já falasse, eu sou o Salvador, eu sou o Cristo, e depois então ter que conviver todo um ministério já com esse nome ou esse título a respeito de si. Então primeiro ele prova com a sua vida, com o seu ministério, com seus sinais, os milagres, o modo como ele andou e viveu. Primeiro ele vai demonstrando aquilo que ele era, até que lá no final ele revela que ele é realmente o Cristo. E aqui não foi a primeira vez que Jesus assume isso publicamente. Se nós olharmos João 10:23, ele já havia dito isso. As pessoas perguntaram para ele, até quando você vai nos manter em suspense? Você é o Cristo? E ele fala, João 10:23-42, ele fala, sim, eu o sou. E aí naquele momento, até diante dessa frase, eu sou, que é aquela mesma usada, perante Moisés, eu sou, nos diz o texto ali de João 10:23-42, que os judeus que estavam ouvindo, e eram os judeus, se dividem em dois grupos. Muitos creram nele, e muitos pegaram em pedras para apedrejá-lo, acusando de blasfêmia. Mas agora então ele escancara perante um tribunal a afirmação de que ele era o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, o cumprimento das profecias, a raiz de Davi, o descendente da mulher que veio para esmagar
a cabeça da serpente. E a reação dos judeus, então, primeiramente é de violência. Ao ouvir a resposta que Jesus deu a Anás, ele é esbofeteado por um dos guardas que está ali. Ao ouvir a resposta de Jesus, que ele deu perante Caifás e o Sinédrio, ele é acusado de blasfêmia. Nos diz Mateus 26:65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então se segue mais humilhação, mais violência e escárnio. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E finalmente, a reação dos judeus é a condenação, uma sentença de morte. É na verdade a confirmação daquilo que eles sempre queriam e estavam apenas buscando um pretexto. Diz Mateus 26:66, logo após essa afirmação de Jesus: Caifás para os demais: que vos parece? E eles, todo o sinédrio e todos os homens que ali acompanhavam, responderam e disseram: é réu de morte. Mateus 26:66. A revelação então de Cristo, a resposta de Cristo é seguida por acusação de blasfêmia, muita violência, humilhação, e ali então ele é sentenciado à morte. E por último, é o versículo, o último ato teatral, é que depois de tudo isso acontece, que chega esse momento, esse ápice, provavelmente ali deve ter gerado um burburinho, uma confusão, né? Nos diz o texto que depois de algum tempo disso, não sabemos quanto, né? Jesus então na manhã seguinte, no início da manhã seguinte, essa expressão que Mateus 27:1 e Marcos 15:1 usam, no início da manhã seguinte, o conselho se reúne novamente para deliberarem a respeito da morte de Cristo, e o levam perante Pilatos. E isso é assunto para a nossa próxima aula. É um texto histórico, é um texto que relata algo que nunca mais vai se repetir. É um texto que, como nós vimos, ele não traz palavras de ensino, não traz uma teologia explícita, mas é um texto do qual nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. É um texto que revela, né, uma quantidade muito grande de informações, e por isso a gente teve que passar suficientemente rápido para dar tempo, mas suficientemente rápido para vocês entenderem, né? Mas ele revela o procedimento, o processo, o julgamento religioso de Jesus, falando de um interrogatório preliminar perante Anás, o sogro do sumo sacerdote, onde é questionada a doutrina sobre os discípulos de Jesus, e ao qual Jesus não responde. Ele apenas diz que tudo o que ele fez, o que ele ensinou, era sabido de todas as pessoas, e por isso ele é ali esbofeteado. E por outro lado, o julgamento, a segunda fase do julgamento religioso de Jesus, que envolve então o seu interrogatório perante o sinédrio, onde são apresentadas testemunhas falsas e incoerentes, e que diante da sua resposta, que ele era o Filho de Deus, o Cristo, ele é então acusado de blasfêmia, ele é espancado, humilhado, e ele é então ali condenado à morte. Quais as aplicações que nós podemos fazer a partir desse texto para as nossas vidas? A primeira delas é a respeito da fidelidade, e aí eu acrescento aqui a verdade, a coerência, a unidade das Escrituras. Ao olhar esse texto, eu percebi que o uso de falsas testemunhas, havia sido profetizado no Salmo 35:11, é um dos salmos que trata a respeito de Cristo, e fui olhar, e essa é apenas uma das 25 profecias do Velho Testamento que são cumpridas somente entre a traição de Judas e a morte de Cristo.
Existe entre a traição de Judas, tá? Desde o início então ali daquela reunião no cenáculo, até a crucificação de Cristo, tá? Ou seja, entre o capítulo 13 e o capítulo 19 de João, existem 25 profecias do Velho Testamento que foram cumpridas. Há profecias sobre a traição, a respeito da proximidade do traidor, do preço da traição, o destino do dinheiro da traição, a respeito do abandono que aconteceria dos discípulos em relação a Jesus, quando o pastor fosse ferido, as ovelhas seriam dispersas. Há profecias sobre o uso de falsas testemunhas, que é o que ocorreu aqui, sobre a mansidão de Cristo e seu sofrimento perante os acusadores, o escárnio, a morte e o sepultamento de Cristo. Tudo isso está profetizado no Velho Testamento durante centenas de anos, por dezenas de homens, de culturas, de formações, de épocas totalmente distintas. E isso revela, isso testemunha a fidelidade, a unidade, a veracidade, a coerência das Escrituras, tá? E nós aqui estamos diante de uma prova desta ocorrência. E eu queria que se um dia nós tivermos a oportunidade, pelo menos se vocês tiverem interesse, eu posso passar para vocês, fale comigo depois, ou quem está ouvindo pela internet, coloque um comentário, né, aí no vídeo. A gente terá prazer de passar quais são essas profecias e os textos do Velho Testamento e onde houve o cumprimento no Novo Testamento. Mas nós vemos aqui, sabemos disso e temos que crescer crendo e aplicando essa verdade para as nossas vidas, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdade, ela é coerente, tá? E tudo aquilo que ela nos ensina, tudo aquilo que ela nos exorta, tudo aquilo que ela diz que vai acontecer, tá? Porque a história da redenção proposta por Deus na pessoa de Cristo ainda não se consumou, ainda aguardamos a volta do nosso Salvador, que virá nos buscar, e isso vai acontecer, meus irmãos, como aconteceu aquilo que foi profetizado há centenas de anos antes do julgamento de Cristo. E aqui sim, e aqui eu quero me deter um pouco a respeito da natureza e dos efeitos do julgamento de Cristo. Aqui é o centro da nossa aula, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o julgamento de Cristo, e a gente já teve alguma ideia sobre algumas coisas, ele foi ilegal, porque o julgamento de Cristo não observou, e aqui é uma expressão, né, um pouco jurídica, né, o devido processo legal, tá? Ou seja, não foram observadas as formalidades, as leis, os princípios, as atividades, os princípios de acusação, de defesa, que deveriam ser usados em um julgamento presidido ou feito pelos hebreus. Quem tiver interesse, eu vou aqui passar apenas a conclusão de algumas pessoas que estudaram e escreveram sobre isso. Não vou usar expressões técnicas, mas se vocês tiverem interesse, e novamente, quem está assistindo pela internet, tiver interesse, coloquem um comentário. Eu terei prazer de passar as referências, onde há expressamente, claramente, a indicação de onde e por que o processo judicial contra Jesus foi legal. Mas veja algumas conclusões que pessoas que estudaram e escreveram sobre isso diz. E a primeira é de um advogado que fez o seu TCC, a sua pós-graduação, o seu trabalho de encerramento da pós-graduação sobre esse tema. E ele fala o seguinte ao final do seu estudo, e isso é um artigo publicado num site jurídico de grande conceito no Brasil. Fala assim, que na noite do seu julgamento, todo o conhecimento que os juízes de direito possuíam sobre legalidade fora desprezado em face da vingança contra Jesus. Ele foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais e condenado a uma pena errada ao crime que era acusado. Roberto Vitor Pereira Ribeiro escreveu um livro chamado Julgamento de Jesus Cristo sobre a luz do direito, e ele fala, abre aspas, era uma noite de quinta-feira, 14 de Nisan, ou 6 de abril do ano de 793 da fundação de Roma, quando se iniciou o que ele chama de o maior escândalo judicial da história da humanidade. Rui Barbosa,
conhecido, Águia de Aia, jurista brasileiro, no seu livro Obras Completas de Rui Barbosa, ele fala, abre aspas, no julgamento instituído contra Jesus desde a prisão, na hora talvez antes da meia-noite da quinta-feira, 1 hora talvez antes da meia-noite da quinta-feira, tudo quanto se fez até o primeiro alvorecer subsequente foi tumultuário, extrajudicial e atentatório contra os preceitos legais. Haim Kohn, um famoso e importante juiz israelense, ele fala no livro O Julgamento e Morte de Jesus: todo o julgamento e a sentença resultante estavam maculados de ilegalidade. E por último, James Chalmers McHugh, presidente da Suprema Corte da Justiça de Ontário, no Canadá, estudando e falando sobre o assunto, ele afirma: o julgamento hebreu, entranhado como estava de ilegalidade, foi um arremedo de procedimento judicial em todo o seu decorrer. Jesus foi ilegalmente preso e ilegalmente interrogado. O tribunal foi ilegalmente reunido à noite. Não se formulou jamais qualquer acusação legal sustentada pela prova de 2 testemunhas. Quando Jesus compareceu diante da justiça, foi ilegalmente condenado à morte por causa de palavras saídas de sua própria boca. Então, e aí depois eu vou caminhar porque que isso é importante, mas tenha isso na sua cabeça, irmão. O julgamento de Jesus foi completamente ilegal. Foram desprezados todos os princípios legais que diziam respeito ao modo como alguém deveria ser julgado. Mas também o julgamento de Jesus foi iníquo, porque ele poderia ter ocorrido algum desrespeito às normas processuais, mas ele ter sido, por exemplo, parcial. A gente que é advogado, nós já percebemos processos em que às vezes, por algum motivo que nós não entendemos, né? Mas que há a supressão, por exemplo, de um direito de uma parte. Mas às vezes o julgamento ele ainda pelo menos feito de modo parcial. Mas aqui nós vemos que o julgamento, além de não obedecer os princípios legais, ele foi totalmente na sua essência iníquo. Por quê? Porque ele foi totalmente parcial. As pessoas que estavam ali, elas não eram juízes, elas eram acusadoras. Elas já chegaram ali com uma decisão tomada no seu coração, revelada muito tempo antes de matar a Jesus Cristo, e buscavam tão somente uma oportunidade e uma desculpa. Foi um julgamento totalmente parcial, não foi um julgamento, foi um teatro. E também, além de em si ser totalmente parcial, ele foi tramado por pessoas iníquas. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses de algo que durante muito tempo eu pensava a respeito. Eu questionava se aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos, se quando eles batiam de frente com Jesus, questionavam seu ensino, né, e depois se mostravam, vamos dizer assim, opositores a Jesus, se eles não eram religiosos de boa fé, zelosos pelo judaísmo, que estavam não compreendendo a mensagem de Cristo, mas eles tinham dentro de si uma boa fé, um desejo de acertar. E as Escrituras nos revelam que pode até ser que existiam homens assim lá, e talvez Nicodemos, fosse um exemplo deles, tá? Mas eles, na sua maioria, na sua totalidade, e principalmente na sua liderança, através de Anás e Caifás, eles eram homens, e as Escrituras nos dizem isso, eles eram homens de rapina, que estavam mercantilizando o Evangelho, eram homens que buscavam o poder, preservação do seu status, ganhar dinheiro. Eles não estavam preocupados com a verdade. Tanto é que quando Cristo faz o maior milagre revelado até aquele momento, que é dar a vida a alguém que estava morto há 4 dias, provando, ou pelo menos dando um indício muito grande que ele poderia ser o Messias, e os judeus começam a crer nisso, eles resolvem matá-lo, porque eles estavam então, diz o texto, nós lemos, eles estavam então ameaçando tirar o seu lugar. Aqueles homens não eram religiosos de boa fé, que não compreenderam a mensagem de Cristo, eles eram iníquos, e por isso
Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos 2:23, vai falar que Jesus foi crucificado pela mão de iníquos. Eles não estavam de boa fé, eles crucificaram a Jesus, porque Jesus estava tirando o seu poder, tirando a sua influência, denunciando a sua hipocrisia, denunciando o seu pecado, tirando sua fonte de lucro, tá? E por isso eles resolvem e levam a cabo um plano para matar Jesus. E por último, a condenação de Jesus foi injusta, sem que houvesse qualquer crime ou qualquer pecado. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Aqui eu estou falando do resultado do julgamento, tá? E a questão é muito simples, tá? Jesus foi acusado de uma blasfêmia, porque ele dizia que ele era o Cristo. Então, quando ele disse que ele era o Cristo, o Messias, o filho de Davi, ele estava blasfemando? Se sim, a morte de Cristo foi justa. Ele era um blasfemo, um enganador, e a lei de Moisés, em Levíticos 24, 14 a 16, dizia que todo aquele que blasfemasse era réu de morte. Como disse C.S. Lewis, e nós já falamos algumas vezes aqui, né? Ou Jesus era o Filho de Deus, como ele dizia, ou ele era um enganador, ele era um louco, ou o próprio diabo, como C.S. Lewis diz. Então ele acrescenta: você pode calá-lo por ser um louco, cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se diante dele, aos seus pés, e chamá-lo de Senhor e Deus. Este era o ponto crucial colocado perante Anás, perante Caifás, perante todos os judeus e gentios, do passado, do presente e do futuro, perante a minha vida e perante a sua. Quem é Jesus? Se ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, o ungido, ele foi então morto injustamente, e ele então pode ser o nosso Salvador, e ele é o nosso Salvador. Quando Pedro foi questionado por Jesus a respeito da sua pessoa, Pedro disse, inspirado por Deus, que Jesus era o Cristo, o filho de Davi. Então Jesus responde para Pedro, sobre essa afirmação sua, que eu sou o Cristo, então sobre essa rocha, isso que você disse, eu vou edificar a minha igreja. Então a resposta à pergunta se Jesus blasfemou é não. Jesus não blasfemou, porque ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E portanto, as acusações, ou a acusação pela qual ele foi condenado à morte, é injusta, E isso teologicamente é muito importante, porque ele só poderia fazer a remissão dos nossos pecados, pagar os nossos pecados, E o cordeiro lá é um exemplo, do Velho Testamento é um exemplo disso. Se ele não tivesse mácula, se ele tivesse pecado, ele morria pelo seu próprio pecado, e nós até hoje estaríamos no nosso pecado, mas não, Cristo, ele era completamente inocente, e por isso o seu sangue tem poder para nos livrar da nossa falta de inocência. Hebreus 7, explicando isso, vai nos dizer que nós precisávamos de um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 9 vai falar que nós fomos resgatados, nós fomos lavados pelo próprio sangue de Cristo, um sangue que a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus. 1 Pedro 18:19 fala que nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro imaculado e incontaminado. E por isso, Paulo vai escrever que aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós, para que então nós fôssemos feitos justiça de Deus. A condenação de Jesus foi completamente injusta, e por isso a justiça que ele possuía, mas lhe foi tirada, é imputada sobre cada um de nós, e os pecados e injustiça que nós temos, foram lançados sobre ele que não tinha nenhum. Graças a Deus, pelo nosso justo, inocente, imaculado Salvador, que se apresentou diante de Deus como sumo sacerdote, puro e imaculado, e com o seu próprio sangue, como a ovelha pura e imaculada, que tira o pecado do mundo.
Essa é a lição talvez mais preciosa que nós podemos tirar dessa fato que aconteceu. E por último, e é intencional nós gastarmos bem menos tempo neste texto, que é bastante conhecido, Pedro nega a Jesus. Nós já vimos que Pedro então acompanha juntamente com outro discípulo até onde Jesus estava sendo julgado, a casa lá, o palacete, o palácio do sumo sacerdote, tá? Os discípulos haviam sido dispersos por medo, né, da prisão de Cristo, e fala que é Pedro e um outro discípulo, né? Quem seria esse outro discípulo? Há pelo menos duas opiniões e nenhuma das duas podem ser descartada, que esse outro discípulo seria o próprio João, escritor do Evangelho, porque ele usa essa expressão para si mesmo em outros textos. Por exemplo, João 20, ele fala que havia então um outro discípulo e era ele. Mas há também a possibilidade de ser um discípulo no sentido geral, genérico da palavra, alguém que cria em Cristo, que seguia Jesus e que estava ali então junto. E qual é o argumento a favor dessa ideia? É que era alguém que era conhecido do sumo sacerdote, alguém que tinha influência a ponto de falar com a porteira e ela autorizar a entrada de Pedro. E João, um pescador, provavelmente não teria esse tipo de influência. Mas o fato é que não se sabe se era João ou se era um outro discípulo, no sentido de algum seguidor de Cristo, tá? Pedro então, a pedido, né, mediante a influência desse outro discípulo, ele então estava ali do lado de fora da porta, ele é colocado do lado de dentro do palácio, da sala, do pátio, onde estava acontecendo ali, talvez não diretamente, né, uma sala subsequente, o julgamento de Jesus. E ali acontece a primeira negação. Essa mesma porteira, né, essa funcionária que cuidava da porta, ela olha para Pedro e fala: olha, você não é um dos discípulos deste homem? E a resposta é simples e em duas palavras: eu não. Pedro então nega a Jesus. Nos diz então o texto, aí versículo 18 e versículo 25, que há uma segunda negação. Eles estavam se aquecendo, tá? Era frio, mês de abril, ali em Jerusalém pode chegar a 10 graus de madrugada. Eles estavam numa fogueira e então um servo, tá? Não é nem um soldado, porque se vocês olharem o texto, vocês está escrito que haviam servos e servidores. Os servidores são os soldados. Então um servo faz a mesma pergunta para Pedro, tá? Olha, você não é um dos discípulos deste homem, de Jesus? E aqui então, principalmente Mateus nos vai dizer que a resposta já é mais complexa. Pedro não apenas nega, mas ele jura, tá? É uma negação com juramento. A segunda negação de Pedro ser discípulo de Cristo. E finalmente, os versículos 26 e 27 vão falar da terceira negação, tá? Que é perante um parente de Malco. Malco era aquele soldado que, quando Jesus está sendo preso, Pedro tira a espada, corta a orelha, né, daquele soldado de Malco. Aí Jesus vai lá e faz o milagre, né, e restaura. E um parente desse soldado então pergunta: olha, eu acho que eu te vi lá no jardim do Getsêmani, lá no horto, né? Pedro então, ele nega de novo e nos diz os evangelistas Mateus e Marcos que ele nega com juramento, como da segunda vez, mas também com praguejamento, tá? Ele fala algumas imprecações, tá? Algumas ofensas, né? Vamos pensar assim, até quem sabe algum palavrão, tá? Então o galo canta. Mateus e Marcos, Lucas revela que naquele momento então Jesus olha para Pedro. Não sabemos se estavam no mesmo ambiente, por uma porta, por uma janela, se Jesus estava passando, mas nos diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro então chora amargamente, lembrando das palavras que Jesus havia dito para ele naquela tarde, que ele negaria a Jesus antes 3 vezes antes que o galo cantasse. Algumas aplicações desse texto tão conhecido, tão
falado, pregado tantas vezes, tá? E a primeira, e é a que geralmente se faz a respeito desse texto, tá? Não confie menos em si mesmo. Pedro estava numa reunião com os demais discípulos e Jesus diz que eles negariam, assim que ele fosse preso, tá? Que eles negariam a Cristo. E então Pedro, altivamente, orgulhosamente, confiadamente, diz que pode ser que os outros te neguem, mas eu nunca, está escrito no texto sagrado, eu nunca farei isso, Senhor. E eu entendo que a queda de Pedro começou ali, né? Você já deve ter catado cavaco, ou visto alguém catar cavaco. Sabe o que é isso? É aquele tombo que você tropeça aqui, cai a colar, que nem dizemos, né? E Pedro foi assim. A queda de Pedro não se deu perante a porteira, não se deu perante aquele servo. A queda de Pedro começou com o seu orgulho lá no cenáculo, quando advertido por Cristo a respeito daquele risco, ou daquela predição de Cristo a respeito da sua negativa, tá? Ele poderia, e aí não entra, nós não vamos entrar, mas Jesus profetizou, aconteceria, a questão não é essa, a questão é que quando Pedro é confrontado com uma advertência do Salvador, que ele reconhecia ser o próprio Deus, a respeito de que eles negariam, ele deveria se colocar diante de Cristo e pedir graça e misericórdia, tá? Ainda que mesmo com a graça e a misericórdia ele viesse a cair, mas era tudo uma questão de coração, e ele poderia ser livrado de cair pela graça e pela misericórdia, como aconteceu com tantos servos do Senhor, que diante de palavras de advertência ou de exortação, se arrependem e têm suas vidas preservadas. Mas não, ele se confia em si mesmo, tá? Ele faz verdade aquele provérbio, que a soberba precede a queda e a altivez precede a ruína. E nós, como regra absoluta, nós temos a respeito de nós mesmos uma imagem excessivamente alta. Nós pensamos de nós muito mais do que nós realmente somos. Nós achamos que nós somos piedosos, santos, consagrados, fiéis a Deus, e podemos resistir à tentação mais do que é verdade, tá? E essa confiança muito grande em nós mesmos nos faz nos afastar da necessidade de clamarmos ao Senhor e confiarmos no Senhor. E essa confiança exagerada em nós mesmos é fonte, muitas vezes, de tropeços, de decepções e de tristezas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Meu irmão, você não é tão consagrado como você imagina. Você não é tão forte contra a tentação quanto você imagina. Você não é tudo aquilo que você imagina ser espiritualmente. O pecado nos engana. O pecado quer que nós sejamos autossuficientes, que nós confiemos muito em nós e pouco em Deus. Porque quando você não confia em si mesmo, você clama a graça de Deus. Você se coloca diante de Deus. Quando você percebe que você não tem condições de ficar em pé, e você escuta aquela advertência: quem está em pé, cuide que não caia. Você se coloca de joelho. E de joelho é mais fácil suportarmos as tentações e provações. Confie menos em si mesmo. Olhe para Pedro, que Pedro sirva, ainda que negativamente, né, como exemplo. Segunda lição, e também tirada sempre desse texto: o pecado é degradante, no sentido de que ele vai trazendo degradação, trazendo um aumento, trazendo um endurecimento, né? O Salmo 1, quando fala do caminho do ímpio, né, daquele que se opõe a Deus, ele fala que ele é um homem que anda, se detém e depois ele se assenta, né, com os pecadores. E assim nós vemos acontecendo isso na vida de Pedro. Primeiro, diante do primeiro momento, ele apenas nega. Na segunda negação, ele nega, e já demonstrando um endurecimento do seu coração, um efeito talvez já daquele primeiro pecado, ele jura.
tá? Talvez a negação, às vezes, é até algo meio repentino, meio involuntário, pode acontecer. Aquela pergunta: você é um deles? Não, não sou, né? Às vezes um negócio meio sem pensar. Mas na segunda, ele já conscientemente, ele nega e ele jura: não, eu não sou. E na terceira, como que realmente uma descendente, ele não apenas nega, não apenas jura, mas ele pragueja, ele acrescenta tudo isso ainda, palavras duras, talvez palavras torpes, que demonstram que o pecado, à medida que ele não é tratado, ele não é arrependido, ele vai te levando cada vez mais para o fundo. Negou, jurou e praguejou. E por último, evite colocar-se em situações que lhe trarão tentação. É interessante que Pedro foi alertado 2 vezes sobre a sua tentação, sobre a negação, e mesmo assim ele vai e se coloca no covil dos lobos. Ele adentra no palácio do sumo sacerdote, onde a chance dele ser confrontado com aquela realidade pela qual ele foi advertido por Cristo, tá? Era muito grande, tá? E nós não podemos julgar a intenção de Pedro. Ele pode ter ido ali por amor a Cristo, na tentativa de repente dar uma chance, eu livro Jesus. Ele pode ter ido por ímpeto, por curiosidade, por orgulho, para querer provar para Jesus que Jesus estava errado. Eu vou lá e vou manter a minha palavra. O motivo nós não sabemos, mas o fato é que ele, advertido pela palavra de Deus, porque quando Cristo dizia, era a palavra de Deus sendo dita, advertido pelo próprio Deus, que ele iria negá-lo, ele vai exatamente ao encontro daquilo que levaria ele à queda, à tentação, tá? E muitas vezes nós somos assim. Max Lucado tem um artigo chamado Bueiros Abertos e Pecados Repentinos, que é um capítulo de um livro chamado Vitória sobre a Tentação, que nós estudamos com os homens há exatamente 20 anos atrás, tá? E ele fala que existem pecados que são como bueiros abertos. Você vem caminhando num belo e lindo dia, ensolarado, e de repente tem um buraco na sua frente e você cai, tá? Ele fala sobre esse tipo de pecado. Mas, meus irmãos, eu entendo e vejo, pelo menos na minha vida e na vida de pessoas que a gente acaba acompanhando, que a maioria dos pecados não são bueiros abertos, mas são precipícios que, como hoje é até moda isso, nós nos aproximamos da beiradinha dele, tá? E cada vez mais, até para tirar selfie, né? E nós vamos brincando com a tentação, nós vamos nos aproximando daquilo que pode nos derrubar. E então, ao invés de cair num buraco escuro, nós entramos um pouquinho, descemos mais um pouco, aquilo que era escuro, nossos olhos se acostumam e você vai descendo. E quando vê, você se aproximou da tentação, você se aproximou do buraco. E quando você cai, você não é uma queda repentina, é uma queda que, se você for olhar friamente e inspirado diante da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, você vai ver que você foi o principal agente de estar naquele buraco. Nós oramos no Pai Nosso para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Nós temos que evitar situações que podem nos levar à tentação. Cada um de nós, no desespero, nós temos uma cobiça que nos atrai. E se nós vamos contribuindo com ela, ela nem precisa nos atrair, nós já vamos direto para ela. Nós estamos contribuindo para aquilo que pelo menos nós dizemos que nós não queremos. Mas no fundo, nós, à medida que nos aproximamos, nós efetivamente estamos querendo. Cada um de nós, então, deve ficar atento para não nos colocar em situações que vão despertar as nossas cobiças. Você sabe do que eu estou falando. À medida que eu falo, deve ter vindo coisas na sua cabeça, e se não veio, pense a respeito de situações que provocam você, que te levam para perto do pecado, e que se você não tivesse se aproximado daquela pessoa, daquela situação, daquele ambiente, talvez você nem seria tentado, ou se fosse, seria muito menos. Isso é possível, isso é prudente, isso é necessário,
que cada um de nós evite colocar-se em situações que lhe trarão tentações. Que esta é a lição desta manhã, uma lição baseada em histórias, em fatos. Então, as aplicações que nós temos que tirar, elas são decorrentes, né, da experiência que cada uma dessas pessoas passaram. Que o Senhor complete aquilo que não nos foi possível falar, que Ele trabalhe nas nossas vidas, no nosso coração, essas verdades, que nós saiamos daqui, primeiro, alegres e dispostos a louvar ao nosso Senhor, que Ele foi justo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu injustamente, para que o seu sangue, precioso e imaculado, pudesse nos lavar das nossas iniquidades. Esse é o ponto central da primeira parte. E a segunda, que nós possamos sair daqui olhando para Pedro, tudo o que aconteceu com ele e o resultado que aconteceu, e que nós possamos entender que nós devemos confiar menos em nós, mais no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que como atitude nossa de comprometimento com isso, que nós evitemos nos colocar em situações que nos trarão tentação. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pela encarnação do teu Filho, pela vida de obediência, de perfeição que Ele teve aqui sobre a terra. Te louvamos, Senhor, pela morte vicária, eficaz, daquele justo, Senhor, o justo Deus que se entregou pelos injustos como cada um de nós, Senhor. Te louvamos porque o sangue do teu amado Filho foi aceito, Senhor. Quando Ele adentrou ali, morto, Senhor, naquele túmulo, Senhor, Ele saiu de lá vivo, porque o sangue e o sacrifício foi aceito, Senhor. E hoje não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Senhor. Que isso seja a base da nossa devoção, a base da nossa gratidão, a base da nossa paz, da nossa segurança, Senhor. Que não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito total, eficaz, pleno e completo do sacrifício de Cristo naquela cruz, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua morte em favor de cada um de nós, Senhor. Também te louvamos, Senhor, por esse exemplo que nos foi registrado, que o exemplo de Pedro, Senhor, ele sirva para cada um de nós, para nós confiarmos menos em nós, mais no Senhor, nos afastarmos daquilo que pode nos derrubar. E se a nossa experiência é como a de Pedro, de queda, de tristeza, de choro amargo, Senhor, graças a Deus que assim como Pedro, e nós veremos isso, o Senhor um dia nos restaura, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.